Maravilhosa da minha vida, amores, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso segundo episódio agora da quinta temporada do podcast da Rô. E, gente, hoje eu tô tão feliz, eu fico até emocionada, porque eu tô trazendo uma pessoa que eu amo de paixão, que é a nossa querida, maravilhosa Carol Scheinman. Seja bem-vinda! Obrigada, Rô. Carol, eu tenho tantas perguntas pra te fazer, mas tantas perguntas que eu não sei nem por onde eu começo. Primeiro, a pergunta que eu tenho pra você é como é que você começou nisso tudo? Porque você tem muitas habilidades, né, energéticas, muitas capacidades. Como é que começou isso tudo no seu universo? Como foi pra você? Oi, Rô. Primeiro, obrigada por estar aqui com você. Ai, tô tão feliz. Sabe que eu gosto muito de você. Eu sei. É telepático, né? Telepático. Você recebe, além Gente, do que eu posso falar aqui. Tudo começou. Na verdade, eu já nasci assim, né? Uhum. Óbvio. Eu já nasci. Você sempre teve, desde Sempre pequena? tive, desde pequena. Tipo, Sempre. de perceber tudo, energia tudo. dos lugares. Eu ambientes, lembro quando eu tinha 6 meses. Uau! Eu já fiz até um processo de uma técnica que eu estudava, que eu fui no momento que eu nasci, que eu cheguei na Terra. Aham. E foi muito incrível. louco, Então, eu sempre fui assim, sempre tive um monte de coisa. Eu falava com as pessoas do futuro delas, eu via as pessoas e falava o que ia acontecer. Eu falava, você teve isso? Ela falava, como você sabe? Eu nunca falei pra ninguém. Eu falei, Uau. não sei como eu sei, mas eu sei. Uhum. E aí, eu comecei a estudar, a ler vários livros, estudar espiritualidade. E aí, chegou um momento, quando eu tinha 33 anos. Uhum. Há 11 anos. Tipo, 33 anos. Quantos anos você tem, Carol? Porque pra mim ela tem 25. Vai. Pra mim ela tá parada no 25. Há 11 anos que eu comecei a ter uma dor no peito muito Uau. forte. Naquela época eu já fazia várias terapias, eu estudava radiestesia e outras coisas. E veio assim, acabou. Acabou se distrair. Uau. Tá na hora, você vai ter que entrar pra dentro. Vai mergulhar no conhecimento do seu ser e não tem como você fugir disso, senão você vai se matar. Uhum. E assim, se eu tinha dúvida, eu me machucava. Se eu pensava alguma coisa, pensava. Uhum. Hoje em dia eu quase não penso, é muito raro. Não dá não funciona no meu mundo. Uhum. Eu cortava o dedo, eu quebrava o dedo do pé. Assim, começou a acontecer um monte de coisa No corpo. no corpo. E era tudo muito rápido. E eu pedia, eu pensava e acontecia. Tipo, falava, não é nem pensava. Eu conectava e acontecia. Que louco. E aí teve um dia que eu recebi assim, procura a palavra sincronicidade. Aí eu procurei online, sincronicidade. De repente eu caí numa mulher, aí à noite apareciam uns negócios loucos no meu quarto, umas orbes voando, fluorescentes, umas coisas muito loucas. Eu adoro, gente. E aí eu fui nessa mulher e veio um ser, e ele me operou, umas coisas muito loucas, e minha visão aumentou ainda mais. E era assim, eu não dava mais pra não seguir o caminho da consciência. E aí eu comecei a estudar, fazer muito curso, e ler muitos livros e viajar atrás de todo mundo que se falava que tinha conhecimento. Você ia atrás. Eu fui atrás. Eu viajei pra muitos países, assim, todos que se você falar, Joe Dispenza, Verdade. todos esses, Deepak Chopra, Nossa, sou doida pra conhecer esse rapaz. vários. Assim, conheci ao vivo, fiz curso, fui pra procurar, fui pro Theta Healing, fiz 20 cursos de Theta Healing, virei professora. Que legal. Fui fazer meditação transcendental, fui fazer hipnose, Quantum Healing Hipnose Techniques da Dolores Cannon. Fui pro Japão estudar com o Dr. Masaru Emoto, sabe, os cristais Sei. de água. Fiz muita coisa. E aí eu cheguei no Access. Uau. E como é que foi pra você quando chegou no Access? Como que foi esse mundo? como eu cheguei no Access é muito louco. Eu fazia os cursos de uma mulher chamada Tiara Kumara. Tanto que eu fui com ela viajar pra Tonga. Pra nadar com baleia jubarte, que eu tive essas ativações Gente, eu das adoro. baleias jubartes. A Carol, ela nada com golfinho, é lindo. Eu vou no que vem nadar com baleia azul. E você vem junto! Ai, que mais possível. Que mais é possível. E aí, eu tava numa sessão com a Tiara Kumara. E eu não aguentava mais. Assim, eu falei pra ela, não dá mais, eu tenho oscilação. Eu já, atendia as pessoas. Todo mundo falava, é incrível, sua vida é incrível, tudo é incrível. Só que eu oscilava, eu ficava bem, mal, triste, feliz, o tempo inteiro. E eu falava, não aguento mais. E eu falei, eu não sabia nem falar o que mais é possível, só que eu já tinha feito classe de barras 2 anos antes. Uau! Só que eu mergulhei em outra técnica. Eu fui virar professora de Theta Healing, fiz todos os cursos. E aí um dia eu falei, o que mais é possível? E fiz uma sessão com ela. Na hora que eu abri os olhos, era online, eu peguei meu computador, entrei lá e tinha um e-mail. X-Men.
Era o chamado da classe de X-Men que o DEM ia facilitar no Global Foundation, no Fundamento Global de 2019. Uau! E tinha muita energia. Eu falei, eu vou pra lá. Aí eu liguei pro meu marido e falei, eu morava em Miami. Eu falei, você segura as pontas com as crianças? Era muito pequenininho. Ele falou, pode ir. Eu pintei meu cabelo de rosa. E eu falei, vai mudar minha vida essa classe. E mudou minha vida. Eu parei de oscilar. Naquele dia, eu cheguei na classe, mudou minha vida. Aquilo que eu subi, descia, ficar bem e mal, mudou, acabou. E aí, naquele ano, eu já fiz 10. Não, você fez vários cursos. Fiz muita classe, Eu fiz só em 2019. Eu fiz 20 classes. Eu viajei pra lá e pra cá. Eu morava em Miami, era muito fácil. Costa Rica era 2 horas, 2 horas e meia. Eu vim até pro Brasil fazer aula de conversar com as entidades, que também foi uma das grandes libertações da minha vida, ter essa ferramenta, né? E maravilhosa. Então, pra mim, foi assim. Não dá mais pra esconder o que eu sou, sabe? Sim. Que até na escala de frequência mais alta, a gente não usa esse termo no Access, mas seria o... Tipo, 1000 confidência. Eu esqueci o nome da palavra. Quando você é você... Autoconfiança. Empoderamento, aquele espaço. Quando você é você. Sim. Você ser você. É o mais alto que existe. Sim. No meio, dentro disso, você pode ser um monte de coisa. Mas você tá... Que é você, mas você não tá sendo você completo. Quando eu entrei no Access, eu falei, gente, sou eu. E eu fui subindo nesse lugar pra eu ser meu ser. E reconheci minhas capacidades. E agora eu tô... mergulhada nisso. Principalmente do ano passado pra cá, você trouxe muitos saltos, acho que pro Access no Brasil de uma forma geral. E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre essa conexão que você tem, primeiramente com entidades, e com os animais, e com os cavalos. Tá bom. E você vai pra minha classe de cavalo. Eu vou, gente. Na outra semana, gente. Semana que vem. Ai, mas vai ser incrível. Gente, a Carol me ajudou tanto no lugar, quando eu tava com questão com cavalo. Nossa, depois um outro podcast nós vamos contar essa história pra vocês, mas foi incrível. Eu sou muito grata. Eu também. É um presente. O Popô. Gente, ela me apelidou de Popô. Por quê? Por quê, só gente? Quem conhece ao vivo. Ou em foto de perfil. Maravilhosa. Só OnlyFans. É abundância. Abundância, O que mais é possível. Como pode melhorar mais ainda. E é uma delícia receber de você, do seu corpo, né? E do seu ser, né? É um ser muito bonito, muito generoso, Gratidão. né? E grandioso, né? Então, entidades. Como é que foi? Desde pequena você já Desde tinha pequena isso? eu tinha. Foi muito difícil. Eu não tinha com quem falar. Não tinha. Eu lembro quando eu ia a acampamento com 11 anos, eu fazia roda, que eu ficava vendo espírito. Tipo, falava, quem quer ver espírito? Vamos lá, brincadeira do copo. Copo comigo era terrível, né? Tipo, era terrível não, mas era creepy total. Eu dormia de figuinha. Eu dormia a vida inteira de figuinha. Eu tinha medo, eu tive medo. Até a minha gravidez da minha última filha, que ela tem 8 anos. Eu tinha medo de dormir. Que na verdade era que eu não tinha informação. Eu não sabia lidar com tanta consciência, tanta informação. E um dia me falaram... Aí o Theta Healing começou a me ajudar. Que eles ensinaram a mandar pra luz. Sim. Então vai tudo pra luz. Vamos pra luz, gente. E aí dia a Andrea, numa classe de corpos na Costa Rica, logo que eu entrei no Access, eu acho que era meu 5º curso, 6º, ela falou... E entidade, você capta bastante, né? Eu falei, capto. Ela falou... Aí eu falei como eu fazia. Ela falou, isso não tem consciência. E ela me falou, tem um curso chamado Conversando com as Entidades. Nossa, eu entrei no quarto, já procurei, já me matriculei e fui. Me inscrevi. Era muito do que eu já sabia sobre comunicação, sobre tudo. Forma, né? De uma outra forma, muito mais consciente. E minha vida transformou. Mudou completamente. Porque eu tenho muita habilidade com tudo, né? Eu tenho a capacidade de falar com tudo. E é incrível essas habilidades suas, porque a primeira vez que eu te conheci, que você falou, não, peraí. Aí você começou a me trazer coisas, eu falei, gente do céu, é muito incrível. E os animais, como é que é isso? Os animais só era desde pequena também, né? Foi desde pequena, sempre tive. E aí eu fui estudar, conversando com os animais, em outras técnicas. Eu comecei eu viajei pra nadar com o jubarte, com golfinho, com orca, né? Eu fui atrás dos animais pra ter mais clareza dessa informação, de como lidar com a minha capacidade. Aí eu fui estudar sobre isso e hoje em dia eu dou curso também, né? Exato. E, gente, pra quem não sabe, a Carol, além de ser uma facilitadora do certificado do Access, ela também é facilitadora de especialidade, conversando com os animais, conversando com as entidades. E agora, cavalo consciente. E X-Men. E X-Men agora, gente. Agora eu peguei todas que ressoam comigo. Quanta mudança, quanta transformação. O que é realmente que a facilidade que tem e que sou eu, sabe? E me fala,
Fala pra gente um pouco mais sobre os cavalos. Porque Então, você tem uma habilidade com o cavalo que Cavalo, é surreal. quando eu era pequena, quando eu tinha 7 anos, eu levei um coice de cavalo na boca. Eu fui operada, sem anestesia, no Hospital Público de Salvador. Uau. Então, assim, cavalo, eu nunca tive muito ponto de vista, mas todo mundo projetava em mim, é o cavalo. Minha mãe sempre falava, Carol, você tem alguma habilidade com cavalo, que eu olho pra você e vejo um centauro. Eu falava, o que mais é possível? E aí, tudo bem, ao longo dos últimos 30 anos, eu andei a cavalo 2 vezes. Andei a cavalo, eu saí com o cavalo 2 vezes, 3 vezes. Uma foi incrível, a outra não. Sim. As outras 2 não, porque eu era vegana. Então eu tinha um monte de ponto de vista. Uau, então, hoje você não é mais. Não sou mais. Eu desprogramou. Antes de uma classe de avançado de corpos em Dublin, em 2020. Desprogramou meu veganismo. Que incrível. Você sabe que eu tava fazendo um CFP. Você tava no CFP comigo, que ele tava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a carne. O quanto que o corpo, ele requer muitas vezes a carne. Hoje em dia, meu corpo... eu como mais carne do que qualquer outra coisa, assim. Sim. Que é muito limpo também, né? Meu corpo já não consegue comer industrializado. Sim. Então... E aí... Eu um dia tava ouvindo mandaram uma mensagem que ia ter um call da Suzy Gotze e da Megan falando de uma classe que ia ter na Espanha de cavalo consciente, cavaleiro consciente, o CF. Eu falei, interessante, eu vou ouvir. Eu ouvi, tinha tanta energia e era um desafio tão grande. Eu falei, quer saber, eu vou. 2021, setembro de 2021, comprei minha passagem. E foi? E fui. Olha que interessante, 2021 foi setembro de 2021 quando eu me tornei facilitadora de Alegria dos Negócios também. Que incrível, abriu alguma coisa. E eu fui só pra classe, quando eu tava lá, ela falou, não, faz o CF também. Uau. Aí eu fiquei pros 2, mas eu não me tornei CF. Você só fez o treinamento? Eu fiz o treinamento, mas eu falei, ainda não é a hora. Como é que foi pra você? Foi incrível, foi a coisa mais louca, assim, de transformação. Os cavalos me mostraram a clareza que eu devo ter pra criação da minha realidade. De saber o que eu quero, né? Ter a clareza. Eu escolho isso. E é legal você trazer, porque às vezes as pessoas olham para as classes de cavalo, né? Principalmente dentro do Axis. Por que eu devo fazer uma classe dessa? E as pessoas não têm ideia, né? Não tem ideia. O cavalo mostra pra você o que você tá sendo, né? Ele tem neurônio espelho, o coração do cavalo é imenso, a vibração dele. Só de você estar perto, 3 metros, o cavalo tá conectado com você. Eu tava me sentindo mal hoje. Às vezes eu tenho uma dor. Eu sei por quê, eu que crio ela, mas eu tava com dor. Antes de entrar aqui, eu fechei os olhos, fui conectar com meus cavalos, eu tenho 11 cavalos e uma mula, e pedi contribuição pro meu corpo. No instante, eu zerei. Uau. Nesse nível, cavalo. Cavalo você tá com os cavalos, eles te mostram quem você é, eles fazem dinâmicas, trazem à tona tudo. muita coisa que tá ali parada, né? Muita coisa. Gente, contar pra vocês rapidinho, eu tava num lugar e eu nunca tinha andado de cavalo, né? Foi a primeira vez. E eu tava, gente, na mão. Falei, ai, Carol, nunca dei de cavalo. E eu não consigo, gente. Até então, não conseguia encostar no cavalo, né, Carol? Era assim, quando chegava perto do cavalo, eu falei, gente, não vou encostar no cavalo. Medo, não sei. E a gente foi fazer uma cavalgada, né? E eu era iniciante, então eu subi no cavalo, falei, ok, vamos lá. E no começo foi indo, né? Foi indo. Aí daqui a pouco, de repente, o meu cavalo, ele simplesmente parou, né? Parou. Ele não andava. Ele não andava. Daí eles tiveram que puxar o cavalo pra ele andar, você lembra disso? E daí eu comecei a perceber que, tipo, o cavalo não tava querendo ser puxado. Aí até você falou assim, seu cavalo tá querendo ser puxado? Eu falei, acho que não. Aí você falou, acho que o cavalo dela não tá querendo ser puxado. De repente, gente, esse cavalo, ele disparou. Ele disparou num tal grau que ele foi embora. Aí eles conseguiram pegar ele. E daí eu parei, mas eu chorava. Né, Carol? Chorava, gente. E o cavalo tinha um nome. Era tudo. E engraçado que assim, daí eu perguntei o nome do cavalo, gente. E o nome do cavalo era Bandoleiro. O meu pai tinha um cavalo que chamava Bandoleiro. E, tipo, eu não tenho muito contato com meu pai, né? Aquilo ali veio tanta coisa à tona. Eu chorava, né, Carol? Tá tudo bem. E eu chorava. Eu chorei. Eu nem sei, eu chorei umas 3 horas, né? Acho que até começar a classe depois eu continuei chorando. É muito incrível. Aquilo ali, pra mim, acho que foi uma coisa que me marcou muito. E foi muito forte, foi muito intenso. Né? E depois disso eu falei, gente, que mágica os cavalos podem ter. E eu vou fazer classe com a Carol semana que vem, gente. Depois vocês acompanham. Demais, incrível, O cavalo é muita coisa que ele te mostra. Eles mudaram minha vida. Tanto que, imagina, de 2021 eu não tinha nem cavalo. Imagina, sim. Cavalo era algo... Aonde que eu posso ir pra andar a cavalo, sabe? E como é que você escolheu os seus cavalos? Como é que foi? Eles apareceram? Eu pedi pro universo. Uau. Então, aí eu fiz mais um curso. Eu fiz esse 2021, os 2. Depois eu fiz mais um no Texas. Mais 2 no Texas. Eu fiz vários cursos. De CF, até me tornar. Que foi ano passado que eu fiz na Itália. E aí, um dia eu acordei e falei, eu tô pronto pra ter meu cavalo.
Uau. E aí eu pedi pro universo. Eu falei, universo, traga meu cavalo. E eu mandei uma mensagem pra um amigo. Falei, olha, escolhi um cavalo, encontre pra mim. 2 dias depois, eu tava no Maestro de 2022. Eu comecei a ver um cavalo preto. A ver uma imagem, energia. Eu não sei descrever como funciona meu cérebro, se é imagem, se é energia, que é tudo junto de uma vez, muito rápido, de um cavalo preto. E eu ia no banheiro, o cavalo ia junto, a energia. Tudo que eu fazia tinha um cavalo preto lá, presente comigo. E aí ele me mandou mensagem, Carol, encontrei seu cavalo. Eu falei, ele é preto? Falou, eu falei, eu já sei. E a Luna, você vai conhecer a Luna. Ah, que linda. A Luna transformou incrivelmente na classe de cavalo, na primeira que eu dei. Ela não deixava tocar nela. Agora ela vem perto da gente. Na classe de cavalo, uma hora ela ficava o tempo todo olhando pra participar da classe. Uma hora eu falei, Luna, você quer entrar? Ela fez... E saiu correndo e foi pro portão. Que incrível. E foi incrível. E agora ela mudou o comportamento. E assim, você já tem ministrado várias classes de cavalo. O que você já mais percebeu de mudança, assim, nas pessoas? Cara, Thaís, acabou de sair daqui. Pronto. Não, a Tatá mudou. Totalmente. Você tem um contato com totalmente. você. E ela falou que a classe que mais mudou a vida dela, de todas que ela já fez, foi a sua classe de cavalo. Tanto que agora, e a Tatá agora tá indo pros cavalos, né? Eu e a Tatá, a gente vai meio numa constelação de cavalos, a gente vai juntas, Cada uma vai constelar alguma coisa. E é muito legal essa questão de constelação com os cavalos também, né? Tem rola na classe. Ai, que delícia. Na classe rola tudo que você pode imaginar. Inclusive constelação de cavalo. Uau. Tudo. Gente, rola tudo. Teve na classe, tinha na classe anterior, tem uma menina que ela tem uma filha. E eu falei, que cavalo você quer? Ela falou, eu quero o Jubileu. Aí eu abri o portão, peguei o Jubileu, de repente saiu, disparou uma potrinha, a Florzinha, deixou a mãe e entrou dentro do redondel junto com o Jubileu. Sozinha, ninguém chamou ela. E aí eu falei, uau, ela tá representando sua filha. E quem é esse? Os homens da minha vida. E aí o cavalo corria e esbarrava na filha. Corria e esbarrava na Florzinha, que era como ela criava a dinâmica na vida dela, que os homens atropelavam a família dela. Uau. Acontecem umas coisas assim. E como eles entram no campo, né? Como eles percebem isso? É muito mágico, né? É dimensão, vibração, tá tudo aqui, né? Tá tudo. A gente que... Como que eu falo com tudo? Eu entrei aqui, pra mim tava difícil, eu não conseguia falar, entupiu. Eu falei, tem algo que eu preciso trabalhar aqui com a sala. E aí eu entrei em contato com todas as informações que já foram deixadas aqui na sala e falei pra elas que elas podem continuar aqui, se escolhe ter a informação, mas que elas não vão vibrar de uma maneira que pode atrapalhar quem vem aqui gravar. Sim. Que se a cortina resolve guardar a informação, ela pode, mas ela também pode voltar pra sua frequência mais alta como cortina. Maravilha. É a mesma coisa com o cavalo. Ele tá lá presente com todas as informações que estão lá, né? O cavalo ensina muito. Vou fazer as perguntinhas, que tem perguntas pra Carol, gente. Eu não paro de falar, né? Não, tem muitas perguntas. Tem umas perguntas boas aqui. Olha só. Deixa eu acessar aqui. Gente, e é tão louco, porque assim, eu tô tão... Eu acho que a única classe do Axis que eu não fiz até hoje é a classe de cavalo. É a única que falta, assim. Todas eu já fiz, de todas as especialidades, espécies do planeta. De cavalo. Eu tinha super medo. Ou seja, a última, sabe? Tipo, parece que é aquela que você vai gritando até o final. Que presente tem aí? Quando eu fui pra Espanha, deixa eu colocar pra eu sair com cavalo, eu me matriculei todos os dias, no almoço e no jantar, pra andar a cavalo. Teve um que era a luz da lua. Eu chorava. Eu tinha medo do que o cavalo ia pisar direito, como eu ia fazer. Imagina a luz da lua. Maravilha. E eu fechava o olho e falava assim, vou confiar, o que eu sei aqui. Vou confiar. Que incrível. Ó, tem uma pergunta aqui que é da Karina. E a Karina tá perguntando assim, Carol, eu já vi sobre suas classes de cavalo e eu gostaria de saber se isso pode curar alguma coisa relacionada a relacionamento. Eu não atraio relacionamentos bons pra minha vida. Tudo lindo. Que mais é possível? Vem pra classe semana que vem. Não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Que vem, tá lotada. Eu fiz super lotação da classe. Ela acabou de falar sobre isso, sobre relacionamentos. Mostra tudo. O cavalo, eu vou responder contando uma história. Escuta aí, Karina. Eu sempre fui muito mole. De falar, eu dou pra você, tudo bem. Eu já passei por tantos processos, eu me conheço tão profundamente que eu vou aprender a lidar com isso também. Tá. E os cavalos, eu falava pra Penélope, eu tenho 2 éguas, Carol, a Luna e a Penélope. E eu falava pra Penélope, vai, Penélope! E ela não ia. E eu falava, então tá, então você não quer, então não vou. Eu descia da Penélope. E aí eu aprendi que eu tenho que fazer força pro que eu quero. Falar, eu quero mesmo. É tipo demanda, eu escolho, né? Isso.
Essa é uma coisa, e aí eu comecei a aprender, vamos lá. Sim. E não o cavalo te traz isso, né? Esse espaço. Você quer, você Foi vai. o que aconteceu comigo. Clareza. Porque assim, tanto que teve uma hora que você falou assim, você tem que falar pra ele que você escolhe que ele ande. Não, porque ele tava parado comendo grama, tipo assim, vida que segue, Linda. Se você quiser andar, vai você. Aí quando eu falei, ele soltou o controle total e foi. Aí também te mostra como você vai rápido quando você escolhe o que você quer. Exato. Quando você tem clareza o que você quer. A Ronita, você é uma atualizadora potente. Exato. Então você quer abrir tudo. Todos os caminhos você abre, né? Abre tudo. E aí, então, essa é uma coisa. E a outra coisa é, uma vez eu tava no Redondel com a Penélope. E eu tava com muito problema. Eu tava com uns issues aí, uns casos com a minha filha mais velha. E aí eu falava, Penélope, eu fui fazer o exercício de liderança, que é um que a gente faz na classe. Eu adoro, eu quero que você fale um pouco sobre ele. Ele é incrível. E aí fui fazer o exercício de liderança, que eu lidero a Penélope e pra ela dar uma volta, eu coloco energia pra ela se movimentar. E ela olhava pro chão assim, não vou me mexer, você não manda em mim, hahaha. Nem aí pra mim. Aí eu chamei meu marido. E fez a mesma coisa com ele. Uau. Tava representando a minha filha. Que a gente não tinha autoridade nenhuma com ela. Que incrível isso. E também ter essa percepção, né, Carol, de entender o que eles estão trazendo. Porque se você estiver muito distraído, você não consegue entender o que eles estão falando. Total presente na classe. Eu tô total presente. Eu fico completamente presente na classe. Porque o cavalo te traz pra essa presença também, né? A energia deles te trazem. Agora eu tenho uma pergunta pra você aqui, ó. Que é da Luísa. A Luísa quer saber o seguinte. Como é que você faz pra administrar 4 filhos e cavalos e classes e tudo junto? Não faz, Linda. Eu sigo energia. Eu sigo energia. Gente, mãe de 4. Eu Como sigo é que energia. é pra você ser mãe de 4? Maravilhoso. Aí você é uma puta mãe, né, Carol? Gente, eu teve com a Carol na Costa Rica e ela vai, ela liga, ela atende. É lindo isso de ver. Porque é legal trazer isso, porque assim, às vezes as pessoas olham, principalmente assim, pra mulher que tá criando suas coisas, tá criando, né, seus negócios. Às vezes as pessoas têm esse ponto de vista de que não tem como. E tem. E uma das coisas que eu faço com meus filhos é muito empoderar eles a saber que a escolha deles criam. E eles terem, a gente não usa muito essa palavra, mas responsabilidade. Saber o que eu tô escolhendo, tá criando. Então, meu filho vai criar pro meu futuro. Isso. O que eu tô escolhendo é o que vai criar. Então, você vai escolher, você vai criar, sabe? Minha filha, uma época, comia um monte de porcaria. Eu falava, você quer matar seu corpo, querida? Boa sorte. Okay. Eu falava assim. E isso, é trazer pra eles a liberdade de escolha, né? Não ficar assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Né? É uma forma eu deixo eles escolherem, mas eu direciono também. Que eu acho sobre você, que você tem muito aquela energia, né, que o Gary traz muito, assim, você não para as suas escolhas, né, em função, por exemplo, por conta dos filhos, ou por conta do marido. Tipo, você empodera, eu escolho vocês também. E isso faz com que eles escolham mais também, porque você, escolhendo por você, você convida que eles escolham mais, né? Isso é muito lindo. Porque poucas pessoas têm essa habilidade de falar, não, eu vou fazer essa classe amanhã, vou organizar aqui. Hoje eu comprei passagem. Hoje a Gabi e a Anitta vão pra classe. Eu falei, oi, os popôs vão, meu Deus, quanta energia, eu vou também. Aí eu perguntei pro meu marido. 2 dias começa a classe, gente. Eu falei, André, posso ir? Ele falou, vai, pode ir. Seguro sua onda. E daí mas é uma escolha que eu fiz, Sim. Mas tá tudo funcionando. Sim. Tudo vai. Porque você não tem ponto de vista que não vai funcionar. Tudo tá. E se tem alguma coisa, eu não vou, mas nunca teve. Sempre funcionou. Exato, isso que é lindo. Sempre. Mas eu aprendi uma coisa. Por você. Eu tenho que deixar a energia aqui. Não é que é deixar, eu preciso estar sempre conectando com eles. Porque o meu ser na vida da minha família cria muito pra eles. Eu sei. Então, eu fiz até essa pergunta. Você tava. Então, eu tenho que estar muito conectada com eles. Energeticamente. Isso é muito legal, gente, porque isso é uma das habilidades que a gente também aprende, né? A gente já tem isso, só que a gente começa a recordar. Porque tudo é energia. Então, você pode simplesmente, às vezes eu falo isso, né? Porque eu tenho uma cachorrinha, a Mel, e eu fiquei agora 33 dias viajando, né? E era a primeira vez que eu ficava muito tempo. Tipo, o máximo que eu ficava era 20 direto, né? E daí, toda vez de lá, assim, eu percebi a energia dela, ou seja, ela tá sentindo alguma coisa, sentindo falta minha. Eu me conectava com a energia dela, conversava com ela, mandava toda a energia pra ela ali, ó, mamãe tá aqui, daqui a pouco a mamãe tá voltando. E daí eu acordava no outro dia e perguntava, mãe, como é que tá? Nossa, a Mel tá maravilhosa. Acho que ela nem tá sentindo toda a sua falta, tá tão tranquila. Que isso. E é isso. E esse é um espaço... Cara, essas ferramentas, elas são muito incríveis. Muito incríveis. Access, olha, eu já estudei muita coisa. Sim, e continuo estudando. Eu tô indo para um curso agora em Budapeste em março, Neurowave. Uma coisa muito louca. Eu ainda faço outras coisas sem ser Access. O Access não tem nada igual. Não, é muito. É muito. As ferramentas, assim. É muito grande. Muda tudo. E te empodera a ser você. E ser você é a frequência mais alta que você pode atingir enquanto em corpo nessa realidade. Exatamente. É ser você. Ser você inclui tudo. Se você inclui você, ser você é grandioso. É maravilhoso. Ai. Ó, tem uma outra pergunta aqui, ó, que é do Rodrigo.
Rodrigo te acompanha e ele tá perguntando o seguinte: como que ele pode utilizar as entidades a favor dele para mais dinheiro? Olha que pergunta linda. O que mais é possível? Ai, deixa eu perguntar, como eu posso utilizar as entidades para mais dinheiro? Porque às vezes tem muito isso, né? As pessoas têm muito essa questão do julgamento, assim, como que eu posso, né, também trazer as entidades? Eu vou trazer um caso aqui antes de você responder. Eu tive uma aluna que ela fez um fundamento comigo e depois ela foi pra classe, eu nem lembro pra classe de que entidades. E ela tinha um inventário, gente, muito louco, assim, da família dela, né? A família dela é uma família lá do interior, era muita fazenda e muita coisa. E o pai teve 3 casamentos, então eram vários herdeiros e, tipo, aqueles inventários, tipo, 10 anos que não resolve nunca, né? E ela fazia tanta coisa parada na nossa vida ali, sabe? Tanta desavença, tanta coisa. E daí eu conversei com ela sobre isso, né? Falei assim, como que seria você pedir a contribuição das entidades, né? Para que elas possam contribuir com você de alguma coisa e pede a contribuição do seu pai, né? O que mais é possível ali? Aí ela foi para uma classe depois de conversando com as entidades, daí eu lembro que passou uns 3 meses, ela mandou para mim, Rô, finalmente saiu. Eu falei, não acredito. Uma coisa que tava 10 anos parada, você imagina? Né? Então, elas são uma contribuição não só para dinheiro, a gente, mas para tudo, né? E para dinheiro é muito ver quais entidades têm ponto de vista com dinheiro, tiverem ponto de vista com dinheiro. Aí você pode se conectar com essas entidades e ter uma entidade no seu campo, que está impactando o seu campo. Então, conversando com as entidades é para tudo, inclusive tudo. Dinheiro. Relacionamento, gente, tem alguma entidade que está... Eu comprei algum ponto de vista de alguma entidade? Tem alguma entidade que ainda está influenciando a dinâmica da criação da minha vida, né? A consciência financeira que você possa ter, negócios e aí, também. Se eu mudar esse ponto de vista, eu mudo tudo, né? Muda tudo o campo. E tem coisas que estão bloqueadas no campo familiar, É muito né? incrível. Eu lembro que teve um caso de uma aluna minha, muito tempo atrás. Ela tinha muita dificuldade de emagrecer. Muita. Aí depois da classe, né, a gente fez ali as facilitações de ambulantes, tudo. Essa menina começou a perder quilos de uma forma totalmente diferente. E foi depois da classe de conversando com as entidades. Eu comi muito por entidade na minha vida. Sim. Porque eu tinha consciência. Existe muito isso. As pessoas acham que não. Mas a gente come tanto para me anestesiar, de tanta consciência e né? sem ferramentas. De tudo que eu captava e não tinha ferramenta para lidar com isso. Então eu comia e, sabe, ficava lá no meu espaço. E tem as entidades comilonas, porque a gente fala muito das entidades, que tem as entidades de droga e de álcool, que utilizam às vezes no corpo para poderem se abastecer. É a mesma coisa com comida. E também as entidades que minha família é judia, do campo de concentração. Então, eu acessava tudo isso. Eu demorei uns anos. Eu passei uns 2, 3 anos E como facilitando. é que é pra você isso hoje? Porque assim, eu sei, tem a questão do judaísmo, que tem toda ali, né, os pontos de vista, as crenças. Como é que foi pra você receber todas essas novas informações com isso que você já tinha? Fala mais essa pergunta. Do tipo assim, por exemplo, porque você veio criada de uma forma. Assim. Aí você recebe esse tanto de informação. Como é que foi isso pra você? Então, meus pais são imigrantes. Minha mãe é da União Soviética, da antiga União Soviética. E meu pai é húngaro. Gente, ela tem cara de gringa, vocês não estão vendo? Olha aqui. E meu pai é húngaro. Então, eles eram judeus, são judeus. Eu fazia festas na casa da minha avó. Eu nunca tive muita coisa com religião. Só que eu sempre quis saber rezar. Então, eu não vi a hora de fazer bat mitzvah com 12 anos para aprender a rezar, que eu queria poder rezar direto. Então, tinha muita coisa que eu gostava muito das histórias quando eu era pequena, porque era algo fora da caixa. São muito legais. O judaísmo é uma coisa fora da caixa, muito legal. Né? É muito legal. Então, era legal essa coisa das histórias, tudo. A religião em si, hoje em dia, eu não sigo... Assim, eu não sigo mais tanto que eu também não tenho nada, assim. Mas eu tenho muito respeito. Sim, eu também. E meus filhos escolheram fazer bat mitzvah, bar mitzvah. Eles fizeram, eles legal. escolhem. Sim, meu marido, ele tá assim, envolvido... Não envolvido, mas assim... Ele sente bastante quando acontece essas coisas agora que estão acontecendo. Eu também sentia muito, até que eu fui facilitada no Maestro de 2023. E melhorou pra mim. Porque eu tava passando muito mal. Quando aconteceu, tudo que aconteceu em 7 de outubro, né? Que é polêmico. Sim. Mas mexeu muito, porque mexe que a gente acessa esse consciente, né? Ou toda essa informação, ou essa realidade, né? Exato. Com as capacidades psíquicas que a gente tem. E eu me conectava com tudo isso. E como eu cresci numa comunidade judaica, eu sentia todo o sofrimento de todo mundo. E até o momento que eu entendi, sim, isso existe. Eu gostaria que isso não existisse. Gostaria de contribuir para que não existisse isso no mundo todo. Não é nem com eles, com a Palestina. Eu não tenho um ponto de vista contra ninguém. E não é só com essa religião, mas com todas ali, todas, né? Mas assim, hoje em dia, eu sigo consciência e energia. Exato. Hoje em dia é o que expande, é o que cria. Eu rezo diferente. Eu, durante muito tempo, a minha família era católica, mas depois eu fui pro espiritismo. Então, eu trabalhei muito tempo como médium, esse tipo de coisa. E depois que eu entrei no Axis, eu comecei a descobrir, sabe? Até mesmo a facilidade com as entidades, sabe? A leveza de viver
eu fiz uma escolha. E a minha escolha foi, eu escolho a consciência, eu escolho seguir o que é verdadeiro pra mim. Sabe? O que é leve pra mim. E é o que vai criar mais sempre. Né? Então, hoje, por exemplo, assim, eu falo que eu não preciso estar em algum lugar específico, eu posso me conectar ali com o divino, com qualquer coisa, e eu recebo ali. É isso. Então, o Axis pra mim trouxe muito essa clareza. Não preciso ir na sinagoga, mas poderia. Exato. Mas tá dentro de mim, né? Você sabe que eu tava na Flórida agora e eu tive um fundamento que foi, eu falo que foi um dos fundamentos mais incríveis, assim, que eu ministrei e que eu tive presente com as pessoas ali, que eu tava com 3 ex-mormons. Eles são de Salt Lake City. Que interessante. Exato. Família do DEM. E foi bem interessante, assim, as coisas que eles trouxeram, de como eles foram criados, assim, e esse espaço deles se abrirem, né? E o quanto que a mudança na vida deles já foi muito a partir desse espaço de ser eles mesmos. Né? Então, isso é muito lindo. Agora, eu quero que você traga um pouquinho pra mim sobre o que é essa questão de liderança com o cavalo, que todo mundo fica louco. Como que é isso? Porque não é só liderança com negócios, tá, gente? É liderança da vida, né? Você assumir sua vida ali, né? Quanta energia... É como você quer... Eu vou dar um exemplo na classe. O cavalo tá lá. E você tem que fazer ele ir pra frente, né? Ele rodar. Então, onde você vai colocar energia? Sim. Então, tem gente que vai lá e começa a fazer assim, atrás do cavalo, e põe a mão na frente e bloqueia. Então, o cavalo não consegue sair do lugar. Uau. Tem gente que quer controlar a direção para onde ele tá indo. Tem gente que quer controlar tudo. Tem gente que não consegue colocar energia para ele se movimentar. Aí eu aqui, ó. Não, você não é verdade. Que quando você escolheu, ele foi que foi. Saiu rasgado. Mas é porque tem que ter clareza. Sim. Ter clareza. Da escolha ali, né? Isso, então te mostra tudo. Então mostra assim, você tá bloqueando, você quer, mas você bloqueia. Você tá controlando, controlando o quê? A direção? Você quer controlar o resultado? Você quer controlar tudo? Você tá colocando a energia no lugar certo? Não é que é certo e errado, mas assim, você tá colocando a energia de verdade ou você não tá colocando nenhuma energia? Uau. Porque quando você tava lá e o cavalo parou com você não tava colocando energia, você tava nem aí. Tipo, eu tava só apreciando a natureza. Pra ele tava então, tipo assim, aqui. Mas o cavalo faz isso, você tem todo presente com o cavalo. Com ele. É presente com o cavalo. Sim. Você fica na zona do cavalo, né? E o cavalo fica na sua zona. Exato. Nessa zona que o seu corpo Gente, ocupa. E eles são milenares, né? Eles devem ter uma memória incrível eu passei, de muita coisa. Esse final de semana eu tava na fazenda, né? E você adora estar na fazenda, na casa com eles. Acho que é o seu lugar eu gosto de ficar na floresta. No mundo, né? Eu sou Anteontem eu sonhei que eu tô construindo uma casa aqui em São Paulo. E na frente tem um terreno. Deve ser uns 3, 4 mil metros. Eu sonhei que eu coloquei um cavalo no terreno. Ontem eu fui lá com minha professora de ginástica, bati pra descobrir se dava pra comprar o terreno, pra eu pôr um cavalo lá do lado da minha casa. Agora não. Aí falaram que vão construir uma casa, que mais é possível. Mas então, assim, onde que eu vou colocar um cavalo aqui perto de São Paulo? Eu amo estar na natureza. Eu sou muito aware, né? Assim, todos somos. Só que a gente aprende a aquietar a mente pra poder perceber mesmo todas as informações que estão vindo. E eu funciono muito com espaço. Tendo espaço. Pessoas que espaço, você é espaço. Eu até consegui trazer tudo assim com facilidade, porque você é esse espaço que permite isso, né? Exato. E tem pessoas que não permitem que a gente esteja nesse espaço, né? É muito incrível, né? A gente detecta logo de cara, né? E hoje em dia eu já não vou mais. Então, isso acabou. Assim, eu eliminei mesmo todas as pessoas que não funcionavam, que não me honravam, que não me recebiam como eu sou. Não, eu também. Eu tava conversando com as meninas agora, pouco sobre isso, que eu entrei no espaço, acho que de julho do ano passado pra cá, que eu tô muito nesse espaço assim, sabe? De espaço. Então, esse final de semana eu escolho ficar aqui, eu vou ficar aqui. Se eu não escolho conversar com essa pessoa mais, não é por nenhuma razão, tá tudo bem. Sabe? Eu percebo que é só espaço. É só espaço. E eu tenho encerrado tantos ciclos e encerrada com tantas pessoas, sabe? E cada vez mais eu tô sendo um espaço assim, agora funciona pra mim tudo, sabe? E a energia é muito presente, recentemente eu encerrei um outro ciclo da minha vida agora, e hoje eu falei, gente, hoje eu acordei assim, meu Deus, sabe? Que incrível. Era como se faltasse esse espaço, como se eu estivesse apertada. E sempre queria mais, pra gente e até pra pessoa. Exato. Porque se a pessoa vai falar, que pena. Porque fica aquele ela vai sufoco, buscar né? Você fica tentando se encaixar e a gente o tempo todo. Consciente. Então a gente tá consciente do espaço que não funciona mais, que a gente tá frequentando. Porque quem é minha amiga, pessoas que estão próximas de mim, eu tô consciente do universo todo delas. Anteontem, eu acordei e me veio classe de dinheiro quarta-feira que vem. Aí eu mandei pra Vivi, minha assistente. Eu falei, Vi, eu vou dar uma classe de dinheiro quarta-feira. Aí passou uns 5 minutos, eu ouvi, Donata. Aí eu mandei,
Não, aí eu escrevi pra Donata, vamos dar uma classe de dinheiro quarta-feira? Só que aí alguém me ligou e eu não mandei a mensagem. Deu 5 minutos, eu entrei no Instagram, a Donata postou classe de dinheiro quarta-feira. Aí eu falei, eu tava consciente da classe dela. Que incrível. Então imagina, porque ela é muito próxima de mim. Sim. Então eu tô consciente do mundo dela, do que ela tá criando, pensando junto com a Vivi falou que ela tinha acabado de criar a classe. Então, pra eu estar com alguém que eu vou frequentar... Exato. E tem que ter, né? Uma muito limpo, tem que estar muito limpo, eu acho. Tem que estar muito... Não tem... E é esse espaço, conforme a gente vai acessando a consciência, às vezes as pessoas entram muito assim, mas as pessoas vão se afastando, vai estar afastando. Não, meu amor, eu sempre falo uma frase muito legal, que é assim, às vezes você pede por mais, o universo tira o menos. E não quer dizer que aquela pessoa é menos, mas Gostei. É que de repente, aquela pessoa ali com você... Não funciona mais. Não flui mais. E tem horas que fluiu, tem momento que foi contribuição. Você pediu por aquilo em algum momento. Exato. E gratidão por isso. Só que como eu posso sobrecriar mais isso? Eu olhei aqui e falei, gente, parecia, essas entidades da Carol já apareceram aqui. É só ser de luz. Quando eu era pequena, eu via ser de luz. Só que eu não sabia. Uau. Eu via um monte de luzes no meu quarto. E hoje em dia eu sei que eram seres de luz. A minha equipe, E me conta agora um pouquinho sobre essa parte... Quando você tá falando do cavalo, né? A gente não tá falando de cavalo, porque eu gosto de falar de cavalo e eu tenho curiosidade de cavalo. A Anitta, daqui a pouco vai ter um cavalo. Daqui a pouco vai ficar... Não, a Tatá agora, ela é minha assistente. Ela contou, ela vai vir para todas as classes. E ela falou que vai trazer o cavalo. Ela falou que tá indo até no Aras. Tá indo toda semana, 2. E agora tá sendo muito legal, porque muitas pessoas agora estão fazendo, né, barras com os cavalos. E eu vi, né, o vídeo de vocês correndo barras e os cavalos vindo. Como é que é isso? Como é que foi isso? Porque assim, eu, por exemplo, nunca corri barras com os cavalos juntos. Eles também, a mesma forma, eles percebem o campo, eles vão lá, eles contribuem, encostam. Eles contribuem também, para dissipar energia. E nesse caso, os cavalos foram lá para conversar comigo. Eu fui receber barras, a Nina foi me dar barras, veio um cavalo que ele queria falar que ele não tava feliz lá, que ele queria ir embora. Então ele veio e ficava me empurrando da maca, falando, se mexe, me tira daqui. Uau! Foi muito legal, E tiveram outros 2 que, enquanto eu tava dando barras, fazendo barras, eles estavam no campo, eles ajudam a dissipar a energia, né? E cavalo também cura, né? Como eu falei, antes de entrar aqui, eu tava com uma dor e eu conectei com meus cavalos. A diferença é que passou na hora. É muito incrível, porque os cavalos, eles olham, eles curam, e eles não têm qualquer ponto de vista. Eles têm uma sabedoria muito milenar, né? Eu tava lendo o próprio livro Conversando com os Animais, do Gary, que ele fala que é um dos livros mais fantásticos. Mais fantástico, gente. Conversando com os Animais. Depois eu vou colocar o link pra vocês aí. A gente vai dar Clube do Livro, eu e a Sil de novo, que a gente já deu. Maravilhoso. Quando começa? Em algum momento, meio de fevereiro. Gente, depois eu vou colocar pra vocês também o Instagram da Carol, pra vocês seguirem a Carol. Eu sei que muitos de vocês já seguem, mas pra vocês seguirem. E me fala uma coisa, quais são suas próximas classes? Além da semana que vem de cavalo, que estarei lá. Cavalo, eu vou dar um fundamento. Em São Paulo? Aí eu dou conversando com os animais, Clube do Livro conversando com os animais, depois Clube do Livro, você ensinaria um peixe a subir em uma árvore. Ai, que coisa mais... Eu adoro esse livro, gente. E aí eu devo dar uma classe de X-Men. E eu escolho estar nessa classe. Sim. Aí eu vou dar entidades, aí eu dou um monte de classe. Aí eu dou o Clube do Livro do Dinheiro, aí eu dou uma que eu e a Donata, a terceira vez que a gente vai dar, chama Criando a Minha Vida, além da programação que eu recebi dos meus pais. Uau, que lindo. Aí eu dou classe de cavalo em Limeira. Ai, que delícia. Né? Tem um monte. E me fala uma coisa, antes de eu trazer pra você falar alguma palavrinha pro final. Como é que foi pra você agora essa escolha de ir pra X-Men? Porque já tava na sua escolha há muito tempo, né? Tava e não tava. Há um ano, a Luísa, sabe? A Luísa Liz, ela começava a me mandar mensagem. Você não vai virar professora de X-Men, você tem que dar classe de X-Men. E aí a gente eu fiz um Clube do Livro, que ela me conheceu num Clube do Livro, que a gente fez pra Semana do Autismo. E eu li o livro pela primeira vez. Eu tinha o livro há um tempão, nunca tinha lido o livro. Eu li o livro e falei, uau. E o X-Men que me trouxe pro Axis, né? Que fez eu... Exato, é por isso que eu tô perguntando. Porque tanto tempo Não, ali, aquela né? classe do X-Men que o Dan fez pra mim foi assim, uau, ele tá me descrevendo. E aí eu dei o Clube do Livro, eu dei de novo. No final do ano passado, o Clube do Livro foi incrível. E aí veio, vai fazer isso. Porque você vai entender mais sobre você e vai contribuir com um monte de gente. Uau. E aí tá vindo muita coisa. Eu tô vendo um podcast muito legal que chama Telepathy Tapes. Tem no Spotify, que fala sobre as crianças não verbais com autismo. E com esse podcast, junto com a classe que eu acabei de fazer, uma classe há 2 semanas com a Diva, pra me tornar facilitadora de X-Men, que faltava uma. Eu fiz ano passado com ela. É incrível. Ela é linda. Eu percebi que eu sou uma highly functional autist. Eu sou uma autista altamente funcional.
que explica minhas Sim. capacidades. Então não é... E eu tenho TDA, eu tenho... TDAH também. Só que é um presente, assim. Sim. Tem horas que eu tô extremamente distraída. Hoje eu só errei uma vez aqui. Ontem eu errei 3 vezes. Porque eu tava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo Adoro, e não tava focada. Eu tava assim, Lula. Minha filha falou, nossa, como você tá com TDA hoje, hein, mãe? Você tinha que tomar remédio. Minha filha sempre me zoa. Ela falou, hoje você tá que tá, hein, mãe? 3 vezes você errou o caminho. Eu tava com ela. E eu escolhi que não tem nada de errado, né? É uma capacidade. Eu tenho muita capacidade. É uma super habilidade, né? É um muitas super capacidades. Então, com essa escolha de me tornar facilitadora de X-Men, eu eliminei do meu mundo o erro. Eu falei, não vou mais me olhar como erro. Não tem mais julgamento. Eu vou olhar como capacidade. Então, tudo que vem que parece esquisito é que eu nunca aprendi a a lidar. Pergunta, né? Qual presente tem aqui? Eu vou ficar presente e vou olhar pra isso, sabe? Que lindo. E transformar isso em carinho e não gente, já em temos uma nova facilitadora de X-Men no Brasil. Então, vocês têm muitas classes pra fazer. Tem muitas classes, gente. Diferentes. Tem muitas classes. Que é o que eu gosto. Eu dou fundamento, eu dou normalmente fundamento 1, Sim. 2 no máximo por ano. Uhum. O seu forte, você é muito bom em fundamento. Não, você sabe que uma capacidade. mudou muito isso, assim, sabe? O ano passado, assim, eu sempre falo que acho que no ano 2021, 2022, eu metia bronca em fundamento direto. Aí 2023 também. O ano passado já começou a mudar, sabe? É como se a alegria dos negócios começasse a me chamar muito, assim, né? E a alegria dos negócios tá vindo muito em peso pra mim. Então, assim, é muita classe de negócio, é muita classe que é só capacidade, né? É muita classe de dinheiro, sabe? É muitas classes, assim, incríveis. E esse ano agora que me veio esse start do relacionamento, né? Eu falei, cara, essa classe de relacionamento, ela vai casar com muita coisa pra mim, sabe? Então, e é muito isso, seguir o que é seu. Eu adoro dar fundamento. Desde o começo eu sempre pensei, eu tinha 3 coisas que eu pensava, né? E o relacionamento sempre vinha. Eu falava, não. E daí, desde o ano passado, começou a vir forte, latente. Falei, cara, isso aqui vai contribuir com muita coisa, né? E agora vamos, esse mês, depois da sua classe de cavalo, é o relacionamento. Semana que vem. Olha que mais que maravilhoso. Meu amor, você quer trazer alguma mensagem para as pessoas? Alguma coisa que você queira deixar, convidar? É muito se honre. Seja você. E não siga a manada. Exato. Siga Sai você. da manada, senhora. A manada, o cavalo é incrível na manada. A gente, nem tanto. Siga você. Ou encontre quem te honra e recebe você isso, como você é. E frequente esse lugar. E siga o que é verdadeiro pra você, valioso. Se honre. Que aí você vai vibrar o mais alto. E lá nesse lugar você vai encontrar tudo que é coerente, compatível com quem você é de verdade, né? Nesse lugar de autoconhecimento, autossuficiência. Eu me conheço, eu me honro, né? E isso só vem através do autoconhecimento, né? Sim. Você saber realmente quem é você, o que você gosta, então. Ai, que linda. Isso. Gratidão. Gratidão. Gente, e olha só, vou deixar o Instagram da Carol aí. Siga a Carol, ela tem uma agenda linda, gente. E assim, que mais é possível? Gratidão. Gratidão. Por ter vindo.